Olá, galera! Tudo bem? Eu me chamo Silvia Santiago, sou mentora, orientadora, ajudo casais a construir casamento próspero com sabedoria. Tem muitos casais que têm grande dificuldade com a comunicação, de alinhar dentro da sua relação. Por que as pessoas têm problema de comunicação? Porque não se alinha no início do casamento. São duas cabeças com pensamentos diferentes. E um casamento bem-sucedido, ele constrói alicerce de uma família próspera. Muitos casais têm dificuldade em colocar qual o planejamento de vida, a expectativa, o sonho. A comunicação é essencial dentro de qualquer relação. Ouvir com empatia. Quando nós ouvimos, nós conseguimos compreender o que o outro fala. Muito esquece de se comunicar, acha que o outro tem que adivinhar. Quando colocamos no lugar do outro, nós sabemos o que o outro sentir. Porque existem conflitos familiares, conjugal. Porque o outro quer que o outro adivinha. Não tem nada melhor de se colocar no lugar do outro. Coloque no lugar do outro e pense o que o outro gostaria que fosse tratado. No início da vida, Deus criou o mundo. No sexto dia, Ele criou Adão e Eva. Foi o primeiro casal da face da terra. Adão e Eva. Criou com propósito de gerir família. Gênesis 2:24, Deus criou para se tornar uma só carne. Muitos filhos não compreendem isso. Quando casa, acha que tem que ficar com aquele principal, meu pai e minha mãe. Não, quando nós casamos, nós temos uma principal missão. Fazer o nosso parceiro feliz. Porque a partir do momento, aquela família que você casou, o seu cônjuge, é sua família. Nós somos divididos em 3 etapas. São a primeira família, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda família, que é eu, meus irmãos, os meus pais. E a terceira família, que são os nossos filhos. E cada um tem que viver sua vida. As pessoas misturam as relações. Por isso que existem grandes confusões de família. Porque não se aliamos, não se conversamos. Porque faltamos comunicação. Existem conflitos, existe desentendimento familiar. Um casamento são duas mentalidades vivendo no mesmo ambiente. Por isso que muitos casais têm dificuldade de conviver a vida a dois. Termina tendo desentendimento ou tudo que acontece dentro de uma relação leva para o familiar, leva para o pai, leva para a mãe, leva para a família. Cuidado com quem você deixa interferir na sua família. Quando você precisar de orientação conjugal, peça alguém, um mentor. Procura ajuda com quem vai ajudar e não vai interferir. Com um profissional, com pastores, com padre, com alguém que tem autoridade ou com um profissional. Não fique pedindo ajuda de pai, de mãe e tudo que acontece dentro de uma relação. Existe de vários problemas. Por quê? Porque não chega, não se alinha com seu parceiro. O que acontece dentro de um lar? Você, mulher, você, marido, converse com seu cônjuge. Onde foi que errou? O que é que pode ser alinhado? Para não levar este problema para outra pessoa. Vou contar uma história aqui. Eu atendi um casal recentemente. Eles, tudo o que acontecia, a esposa pedia orientação à sua mãe. A mãe não fazia por mal. Ela ajudava aquela filha, orientando, e ficava chateada com o genro, achava que o genro não era homem suficiente, não era um provedor do seu casamento. E o
marido, com seu cônjuge, simplesmente comentava. Isso foi Paulo e Ana. Foi um casal que eu atendi recentemente. É tudo que acontecia na vida da Ana, a Ana contava para a sua mãe. A sua mãe ficava muito chateada, começava a decepção, achava que o genro não era suficiente para sua filha. Quando foi um dia, veio ter atrito familiar. Olha o desentendimento que levou o problema familiar do casal para os familiares. A mesma coisa acontecia com Paulo. Ele levava o seu problema para sua irmã, principalmente o financeiro, pedia dinheiro emprestado. Você, homem, você tem que ser o provedor da sua família. E você, mulher, você é a essência do seu lar. O homem é como fosse o lastro da casa. A mulher como uma coluna. Você, mulher, sábia, é a coluna do seu lar. Quando você pensa, você consegue colocar tudo no lugar. É como fosse você plantasse uma planta e ela precisa dar fruto. Você acha que um casamento bagunçado vai construir uma família próspera? Muitos têm dificuldade na relação, porque a relação simplesmente, primeira tempestade que vem, eu vou se separar, vou me divorciar. Por isso que existe comunicação, alinhar seu casamento. Segue, bota Deus no centro das suas relações. O principal de uma base de um relacionamento é comunicação, respeito e atenção. A fé, a sabedoria. Coloque a fé, segue a sua fé. Toda dúvida que você tem, vai no versículo da Bíblia, leia, busca orientação com sabedoria. Você planta uma fruta, planta um pé de laranja. Essa laranja você precisa de quê? Da semente, da sementinha lá para dar fruto. Se você não plantar essa semente, você acha que vai dar fruto suficiente? Não. Se um casal não tiver com lastro preparado, não preparar a terra, colocar a semente lá, para depois nascer a planta, para depois nascer os frutos. É o casamento. O casamento, se ele não tiver uma base sólida, ele não vai construir um casamento sólido. Uma família próspera. E a família próspera só depende de você, homem, só depende de você, mulher. Quando você toma uma atitude, um direcionamento, você vai ser um provedor para cuidar do seu lar. E você, mulher, quando você faz seu papel de esposa, a mulher hoje está ocupando o espaço do homem. O homem está ocupando o espaço da mulher. E quando a mulher vai ocupando o espaço do homem, o homem vai se colhendo. Porque muitos homens não têm muita autoridade dentro do seu lar. São coisas simples que o homem tem que fazer. Chegou a noite, está no seu lar, confere as fechaduras. Seja o provedor, seja o cuidador do seu lar. Você sabe que a sua esposa é uma coisa mais importante da sua vida. Você está ali para cuidar dela. E você, esposa, está para cuidar do seu cônjuge ali, do seu marido. Você é a rainha do seu lar. Você é a inspiração. Você que dá a direção. E você, homem, você é o provedor que cuida, que prova junto com sua esposa. E os dois se tornam um casal com prosperidade, com direção. E quando você tem direcionamento, tem fé, tem uma boa comunicação, e o sonho de um é o sonho do outro, que quando os dois vão morar junto, é uma só carne, um só pensamento. A felicidade de um é a alegria do outro. É como a gente fosse uma laranja, sua metade. Você está cuidando bem da sua metade? Muitos brigas por problemas banais, problema que pode ser alinhado e conversado. Não existe dinheiro de A nem dinheiro de B. Existe que tudo entra no lar. É dos dois. Um casamento próspero é comunicação, é fé, é alinhamento no casamento, é apoio dentro de uma relação. O que você precisa para chegar lá? Muitos dizem, amanhã eu mudo. E não muda nada.
O que precisa hoje para você mudar sua história de vida? Construir seu lastro da sua casa. E você, mulher, que depende para você ser a coluna? Pense nisso. Você é a coluna. Você vai colher fruto. Nós temos o prazer de gerar uma vida e transformar. O dom que Deus nos privilegiou. Nos deu de ser provedora de uma vida. E você, homem, você é a mente de um relacionamento. Se você não fizer sua parte, ficar afeminado, você termina tirando o espaço da sua mulher. Se você, homem, não der espaço para sua mulher ser feminina, ser inspiração do seu lar. Exemplo, eu recebi esses dias fazendo uma reunião lá de casais, uma grande confusão desse casal. O que foi que eles levantaram e comentaram? Sobre a decoração da casa. A decoração da casa é coisa da mulher. O homem opina, mas é a mulher que decide. Você, homem, você tem que procurar e prover para trazer cada vez mais alicerce para sua casa, para trazer construção, poder dar uma vida confortável para sua esposa. O que está dependendo de você? E você, mulher, o que está dependendo para cuidar do seu esposo com carinho, com afeto? Os grandes casamentos sucedidos não são aqueles ricos, não, que ganham muito dinheiro. São pequenos gestos, não são grandes presentes caros, restaurante, alimentação, não. São elogio. Você já elogiou seu parceiro hoje? Elogie. Fala o quanto tá bonito, os cabelos, as unhas. E você, esposa, você já elogiou seu cônjuge? Quanto é provedor, quanto ele é forte, quanto ele é determinado. Elogie. Homem gosta de ser motivado. Quando a gente motiva o homem, ele se sente mais incentivado, se sente mais protetor, se sente mais provedor. E a mulher, quando ela se sente elogiada, é maravilhoso demais. Acorde de manhã e elogie. São pequenas atitudes que causam grandes ações. Tem casamento em que poucos fazem refeições na mesa. Tem a mesa só por enfeito. O lugar sagrado dentro de uma relação. Faça a refeição dentro na mesa com seu cônjuge. Faça um café da manhã caprichado. Bota uma música elegante. Tira um momento para vocês passear, fazer momentos de lazer a dois. Esses valores estão se esquecendo. Se envolvendo com muitas coisas em volta e esquecendo do essencial. Reconstitui seu casamento. Só depende de você. Qual a sua ação? O que você está fazendo para agradar seu parceiro? Quando você casa, você tem uma missão de agradar seu parceiro. E você, parceiro, tem que agradar sua esposa. Homem, você tem que agradar sua mulher. Mulher, você tem que agradar seu marido. Por quê? Porque é uma troca. Um relacionamento depende dessa troca. Se você vai fazer o outro feliz, o outro tem a obrigação de fazer você feliz. É isso dentro de uma relação que precisa. Companheirismo, fé, respeito, amor e carinho. Nós precisamos disso dentro de uma relação.